E é isso que nós vamos procurar fazer, o que a gente vem fazendo dentro de todo o campeonato. Chegar na última rodada, né, você participar de um jogo tão importante como esse que a gente vai ter, a semana já se começa com uma motivação muito maior. Aliás, acho que nem você, nem ninguém esperaria que esse jogo chegasse nessa situação para o Vasco, né, Sérgio? Quando a gente disse que a Série B era muito equilibrada, né, muitos davam risada dizendo que o Vasco já tinha uma vaga e o resto era tudo japonês. Né, mas aí a prova disso é que não é isso, né, é um equilíbrio dentro da competição, sim. Né, o Vasco, por mais que teve aí um declínio técnico, como aconteceu conosco, né, na virada do turno, o Vasco teve agora nesse final, por isso está tendo dificuldade de ter conseguido o acesso. Chegamos num jogo importante na última rodada e a gente tem a possibilidade de participar, então vamos participar com dignidade, né, fazer um bom jogo, né, assim como o Vila fez conosco aqui, a gente vai procurar fazer lá no Rio. Aí o técnico Sérgio Soares fala a história dessa conversa que tem, né, que aparece mala preta, mala branca. Olha só, eu estou há muito tempo na bola, né, eu me apego simplesmente ao fato do clube dar uma recompensa, um bônus financeiro, né, porque quem pega branca pega preta, né, então é melhor, se tivesse que ter alguma coisa que seria do próprio Ceará, a gente vai lá para jogar e fazer a nossa parte. Ou seja, traduzindo em miúdos, longe de você essa história, né, Sérgio? Não, com certeza, né? O jogo em si ele já traz uma motivação, né? Deve ser o principal jogo da rodada, deve ter todo mundo voltado para essa partida porque vai ser sábado, então tá todo mundo pronto lá para vender seu peixe, né? Não há necessidade disso. O jogo aqui de hoje, analisa aí pra gente. Fala pelo jogo de hoje. O primeiro tempo muito abaixo, né? O primeiro tempo tecnicamente muito ruim, né, de ambas as equipes, né, sem aquele desejo de querer buscar o gol, né, tanto do Paraná quanto nós ficamos um pouco mais com essa bola, né, mas o Paraná em momento algum, né, queria jogar, sempre se jogou atrás, fechado, né, no segundo tempo melhorou um pouquinho a nossa movimentação, mas a gente com certeza foi um jogo tecnicamente muito ruim. Foi uma despedida que você não queria, diante da torcida? Nós queríamos um resultado melhor na vitória, que seria importante, né, para a gente se despedir do nosso torcedor com um resultado positivo, né, mas o time tentou na segunda etapa, né, a gente está fazendo aí do Bill o artilheiro do Brasil, né, isso é um ponto importante também, que a minha segunda passagem aqui no Ceará, o Magno foi artilheiro da Série B, né, e agora o Bill está sendo artilheiro da Série B, né, isso mostra realmente, né, que nós somos uma equipe que trabalha muito ofensivo. Hoje, lá na rádio, você trabalhou quase igual o narrador, porque o microfone estava fácil de lhe ouvir e a gente notou bastante sua irritação com o time não buscando a intensidade que você tanto fala. No segundo tempo deu para notar que isso foi uma coisa mais evidente, o Ceará tentou, buscou mais o gol. O que você falou para os jogadores no intervalo? Nós ajeitamos o posicionamento também, né? E disse que a gente precisava jogar um pouco mais, ter um pouco mais de intensidade para a gente poder alcançar um resultado. Né? Nós tivemos uma semana onde a semana foi meia devagar, né? E aí entendo também que se nós tivéssemos pressionado muito o Paraná no primeiro tempo, ia faltar no segundo, então a gente teria que dar essa dosada para suportar o jogo inteiro. E aí no segundo tempo a gente procurou, né, movimentar mais, atacar mais o adversário. E foi isso que aconteceu. Esses jogadores da base que você relacionou aqui a Virgínia, são jogadores de futuro, Sérgio? São jogadores que têm que ser trabalhados bastante ainda, né? O Sub-20 viajou para uma Copa Nordeste, né? E os meninos não foram relacionados. E nós tínhamos 16 jogadores, né? Aí os meninos estão treinando conosco. Aí entendi que tinha que levar os meninos para eles já começarem a sentir o que é, né, uma atmosfera de um profissional e trabalhar mais forte. Ainda estão caminhando, são jogadores que bem trabalhado pode dar futuro todos eles. Agora aqui na cidade, meu caro Sérgio Soares, você falou do Campeonato Brasileiro que realmente todo mundo aguardava que o Vasco fosse o campeão e o campeão agora é o Atlético Goianiense, sem ter nenhuma fera, não? O campeonato se mostrou muito equilibrado desde o início, né? O Vasco deu uma disparada, né, enquanto tinha a perna estava inteiro, né? E aí a sua gordura foi acabando, até porque estava muito equilibrada a competição. Prova é que nós estamos chegando na última rodada,
O Bahia que remontou toda a sua equipe com todo o aporte financeiro que tem, ainda não consolidou o seu acesso, né? E aí o Vasco também agora está indo para a última rodada para tentar buscar o acesso, mostra o equilíbrio, mesmo equipes que tem um aporte financeiro muito maior que a nossa. Fim da sua passagem comandando o Ceará em solo cearense. O que deixar de recado para o torcedor? O que você comenta dessa sua segunda passagem pelo Ceará? Eu primeiro, eu digo sempre, já disse a vocês, pedir desculpa para o torcedor por nós não termos alcançado um objetivo, que era o desejo de todos. O segundo é agradecer, né, a todos, torcedor, vocês, né, pelo carinho e respeito que sempre me trataram. Isso para mim não tem preço. Mas assim, para deixar um recado para o torcedor, que o torcedor abrace o Ceará. O torcedor tem uma força enorme, né? Em nenhum momento o torcedor acreditou nessa equipe. O torcedor veio e lotou o Castelão somente no jogo do Vasco, né? O torcedor ele cobra porque ele sente que precisa se dar mais, mas o torcedor precisa chegar mais. E o torcedor enchendo, abraçando a equipe terá recurso para poder contratar atletas do nível que eles entendem que tem que estar aqui, né? Então precisa-se da presença do torcedor. A gente teve dificuldades ao longo da competição porque não tínhamos condições, né, financeiras de contratar A ou B com um nível melhor que o torcedor entendia que era necessário. Então para 17, né, que o torcedor abrace o time que esteja aqui, porque eles têm uma força enorme para fazer o Ceará crescer ainda mais. Você entende que poderia ter sido, como você colocou aí, tivesse vindo para o estádio, as rendas fossem maiores, o que a diretoria poderia te dar de elenco seria melhor, Sérgio? A presença do torcedor é fundamental em todos os aspectos, né? No aspecto de motivação para levar a fazer disso aqui um caldeirão, para enervar o adversário, isso é importante. E na questão financeira também né? A presença do torcedor se faz necessária. Eu sei da dificuldade que é para você vir para um estádio, questão de ingresso, questão de valores, né? Mas aí há necessidade do torcedor, né, abraçar mais nesse sentido, comparecer para que o clube tenha recurso e aí que ele cobre, né? Porque é o recurso dele que está fazendo o clube andar, que ele cobre melhores situações, aí sim é louvável a cobrança. Ô Sérgio Soares, a primeira vez que você saiu foi de repente, não era para ter saído. Muita gente falou, rapaz, se o Sérgio Soares fica até o final, o Ceará ia ter o acesso. Agora você sai no último momento, naquele momento dava para chegar lá e agora com o Sérgio Soares não chegou novamente. Tivemos um trabalho do início ao final da competição, né? Eu acho que isso foi uma coisa importante que aconteceu no momento importante do campeonato. O presidente teve a convicção da manutenção, né? Diferente do outro momento anterior que nós passamos, que nós saímos porque perdemos as partidas seguidas. Tô feliz por ter terminado o trabalho, não da forma que a gente queria, né? Com o objetivo alcançado. Mas eu te digo que nós trabalhamos aqui para botar um Ceará competitivo e o Ceará se tornou competitivo, né? O Ceará se tornou respeitado novamente, brigou, né, até a rodada anterior aí por um acesso, fez um primeiro turno muito bom, a gente teve um desequilíbrio técnico já no segundo turno e isso nos complicou, mas o Ceará foi respeitado ao longo da competição como equipe candidata ao acesso como muitas outras. Sérgio Soares, o Ciel, para poder passar limpo aqui, que o torcedor pergunta muito, Ciel prejudicou o Ceará nessa subida na segunda volta, porque ele foi contratado, quando ele saiu todo mundo, agora vai dar certo. Não, o Ciel não ia ser o salvador da pátria, mas também não é o vilão, não teve problema nenhum com o Ciel. Eu pelo menos não sei de problema algum, eu estou todo dia a dia no clube, trabalhando com os atletas, não teve nenhum problema de relacionamento, tanto eles com os atletas, eles com a comissão técnica. Foi uma situação que aconteceu, contratou, ele teve a infelicidade de machucar. Você trabalha no mundo árabe, as questões de treinamento lá são totalmente diferentes da nossa aqui no Brasil. E o atleta precisa de um período de adaptação. Eu estou falando isso porque eu sei. Joguei na Arábia Saudita 2 anos e meio, voltei para o Brasil, tinha uma condição muito boa e ela era diferente da que o pessoal trabalhava aqui. E na questão do Ciel foi a mesma coisa, né? Não teve nenhum problema, não foi ele responsável, né, por nós não ter alcançado o objetivo. A responsabilidade é toda nossa, do grupo inteiro. Você jogou 2 anos lá. É verdade, quando o cabo vem de lá, vem cheio da grana mesmo, Sérgio Soares? É verdade, né? Quando você tem amizade com o príncipe, aí é verdade, né? Eu só fui lá para trabalhar. Só para trabalhar. Em relação a... Você sai com alguma frustração, alguma coisa que
te deixou chateado ou você sai apenas com aquela questão do dever cumprido não ter sido cumprido? Os resultados acabaram não vindo, Sérgio. Não, a frustração é pelo não ter alcançado o objetivo final, né, da gente ter, né, hoje está comemorando de repente, né, uma situação de acesso aqui diante do nosso torcedor, com esse Castelão cheio, né, isso daí realmente, né, deixa a gente um tanto frustrado. Mas assim, eu volto a dizer que dentro do trabalho, do jeito que nós pegamos o trabalho, né, eu saí satisfeito porque nós conseguimos pegar um barco totalmente à deriva e conseguimos ir equilibrando e conseguimos um equilíbrio e respeito, né, desconfiança de uns e outros, que é normal, mas aí os resultados foram aparecendo e foi mostrando que a gente achou um equilíbrio dentro do campeonato. Infelizmente hoje a gente não conseguiu o acesso que seria o ideal para a gente estar coroando, né, esse bom trabalho que nós fizemos dentro do Ceará. Você sai, já tem um lugar definido para onde você vai, já recebeu proposta, Sérgio? Não, tem, a partir do momento que eu fiz o comunicado que não ficaria para 2017, surgiram algumas especulações, né, e aí a gente vai, tanto aqui do Brasil, tem duas situações para fora, vamos analisar a melhor, né, em todas as circunstâncias, para que a gente possa estar trabalhando num bom lugar e trabalhando para buscar títulos, que é isso que faz a vida do treinador caminhar adiante. Se você voltasse no próximo ano para o Ceará, você trabalharia com este elenco que está aí ou precisava de muita coisa? Falar por suposições eu não costumo fazer isso não. Acho que isso fica uma posição para a diretoria que aqui permanece, né, que aqui eles vão fazer o planejamento para 17, né, eu ficar falando de um projeto qual eu não vou participar, aí seria muito leviano da minha parte. Não tem nada de dar moleza para o Vasco? Não, a gente sempre entra para vencer, né, qualquer jogo, seja qualquer adversário, em qualquer lugar, e é dessa forma que nós vamos. Valeu, tá o Sérgio, técnico alvinegro, você vai programação agora há Sérgio pouco, Soares, volta só na aqui terça-feira. coletiva. Não tinha Já necessidade de vamos voltar ouvir antes? O Valdo, zagueirão alvinegro. Não tem por que voltar antes, né? Vamos deixar os jogadores descansarem o máximo possível, voltar na terça, vamos treinar somente à tarde, né, para que a gente possa ter condições de fazer um bom jogo no sábado. Objetivos do Ceará para esse jogo com o Vasco? Vencer para sair com a vitória e o Bill artilheiro? Temos alguns objetivos. Esse daí, o jogo, ele se tornou um jogo importante, né? E todos gostam de participar de jogos importantes. Então acaba você tendo uma situação importante a fazer, né? Precisamos nos cuidarmos durante a semana, né? Treinarmos bem, dormirmos bem, para que você tenha força para fazer um grande jogo, porque vai ser um jogo que vai exigir muito de você e os olhos de todos estarão voltados para essa partida, né? Então é um jogo que você de repente também pode estar aí buscando e alcançando alguma coisa para o ano seguinte. Você teme perder alguns jogadores importantes, mais alguns durante a semana, sabe? É possível, né? Do jeito que aconteceu essa semana aqui, o Charles estava treinando, já ia jogar, aí foi negociado, é possível. Mas eu espero contar com todos porque é um jogo importante para a gente fazer, né? A gente precisa ter uma força, né, uma força importante para esse jogo, é um jogo onde não adianta a gente ir lá só para fazer número. Se for para fazer só número, aí a gente tem que rever essa semana a questão do trabalho.